nosso irmão querido, pastor Temer, meu amigo. Ganhou um assoviozinho, hein, cara? Você tá chique demais. Ninguém me ajuda, Flávio. Boa noite, igreja. Eu quero dizer para você que eu estou com uma crise de tosse, então se eu começar a tossir igual um cachorro aqui, não se assuste. Você quer fechar seus olhos? Vamos fazer uma oração. Senhor Jesus, Pai amado, nós te pedimos, Senhor, que pelo seu Santo Espírito, o Senhor esteja conosco nesta hora, para ouvir as palavras que serão ministradas esta noite. E nos dê, Pai, a condição de receber aquilo que o Senhor quer que nós recebamos da maneira correta, para que essa semente lançada produza no solo do nosso coração o fruto que o Senhor deseja, em nome de Jesus. Eu queria começar, irmãos, o meu assunto aqui é perseverança em meio às lutas e provações. E eu queria começar com um texto, eu vou ler na ACF aqui, diz assim: e disse-lhe, tudo isto te darei, se prostrado me adorares. E eu não falei a referência de propósito, porque quem ouve essa frase pode pensar que é uma boa proposta, não? Vou ler de novo. E disse-lhe, tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Faz mais ou menos, Quinho, 1 ano e meio que eu estou fazendo algo que Deus mandou fazer. E durante esse tempo, eu vejo muita gente machucada. Eu não sei se você sabe, mas tem até ex-pastor de igreja nas ruas. E essas pessoas muito machucadas, algumas delas por homens, porque buscaram Jesus pelo motivo errado. E essa frase que está em Mateus 4,9, ela é uma frase de Satanás tentando Jesus. E muitos de nós, irmãos, e lamento dizer isso, mas é uma verdade, buscamos uma promessa de Satanás ao querer nos relacionar com Jesus. E por isso, quando as lutas e as provações chegam, a gente renuncia à nossa fé. Quando eu estava escrevendo esse texto aqui, depois que o Flávio colocou os temas lá no grupo, eu lembrei quantas foram as vezes que eu, conversando com o Lucas, nos mais de 100 hippies que fizemos na minha casa, dos meus porquês. Todos nós que somos novos no caminho da fé, temos os nossos porquês. Por que isso está acontecendo comigo? Por que a doença chegou na minha casa? Por que é que eu não consigo prosperar financeiramente? Por que é que aquele ente querido morreu? Por quê, por quê e por quê? E a verdade é que muitas dessas respostas a gente só vai conseguir ter quando nos encontrarmos com Jesus. E o homem que tentar responder os porquês da vida de alguém estará cometendo um grande erro. Porque é Deus que sabe, irmãos, o que Ele quer de nós através das nossas lutas e das nossas provações. E eu sei que essa palavra não é uma palavra de ânimo, não é uma palavra de incentivo. Ela deixa um ar de temor no ambiente. Mas é exatamente para esse lugar que eu queria que nós estivéssemos nesse momento. Porque se nós não lidarmos com as coisas de Deus com a devida seriedade, irmãos, nós não conseguiremos permanecer. A verdade é que se nós tratarmos as coisas de Deus olhando para tudo aquilo que Ele pode nos dar, nós estaremos buscando Jesus não pela promessa que Ele tem para nós, mas pela promessa ou pela oferta que Satanás nos coloca todos os dias. E isso é muito grave, porque muitas pessoas, mas muitas pessoas mesmo, muitas dessas pessoas se frustram com a igreja, porque em alguns púlpitos por aí, infelizmente não nesse, estão oferecendo coisas e prometendo situações que Deus nunca prometeu. Existe uma estatística, e ontem a gente participou de uma conferência de mais de 12 horas, e um dos pastores falou sobre isso. Não sei se o pastor Ero sabe. Apenas 5% das igrejas evangélicas no Brasil são fiéis à palavra de Deus. Isso é uma pesquisa que saiu. 95% das igrejas evangélicas no país não pregam o evangelho de Cristo, mas pregam as promessas de Satanás.
Vocês estão entendendo isso, irmãos? Isso é muito grave. E no versículo 10 ele continua: então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. E aonde está o erro, muito provavelmente proposital, das igrejas que se preocupam em manter cadeiras cheias? Infelizmente, cadeiras cheias de pessoas vazias. O erro está em inverter a lógica desse texto, porque o texto diz: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. E 95% das igrejas no país pregam que Deus que deve nos servir. E aí nós estamos buscando Jesus por algo que Ele nunca nos prometeu. Deus, irmãos, não irá nos servir. Vocês já escutaram? Deus vai te honrar? Hein, irmãos? E no versículo 11, ele continua: então o diabo o deixa, e eis que chegaram os anjos e os serviam. A Bíblia, irmãos, nunca prometeu uma vida sem dificuldades para os seguidores de Cristo. A promessa de uma vida sem dificuldades na Bíblia foi feita por Satanás. Então, se você está escutando de que aceitar Jesus, que também é um termo que eu não gosto, você aceita Jesus e os seus problemas acabaram, deixa eu te dizer, esse não é o Jesus da Bíblia. E se você está buscando Jesus para que seus problemas acabem, lamento te dizer, na verdade você está querendo seguir Satanás. Essa é aquela hora que a gente fala, aleluia. Pelo contrário, irmãos, Jesus nos deixou uma promessa clara na Bíblia, em João 16:33. Tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. A promessa de Jesus para nós é paz. Não é dinheiro, não são coisas. E ele continua: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então ser de Jesus não significa absolutamente ausência de problemas, mas sim a certeza de que não enfrentaremos nenhuma luta sem que Ele esteja conosco. Então, se você quer um companheiro de batalha, irmãos, venha para Jesus. Agora, se você quer um gênio da lâmpada, um coelhinho da Páscoa, um Papai Noel, esqueça, esse não é o papel de Deus na nossa vida. E aí eu tenho uma opinião muito particular, que na realidade quem realmente toma a decisão de andar com Jesus vai acabar enfrentando muito mais problema do que aquele que anda afastado dele. Porque nós teremos que nos posicionar com valores e princípios que nos impedirão atalhos. E sem atalhos, irmãos, a vida não é fácil. Então você precisa avaliar bem por que você está buscando Jesus. Porque Ele vai requerer de você obediência, renúncias. Não será um caminho fácil. Você está disposto a isso, irmão? Quando eu fui chamado por Deus para fazer um trabalho específico, final de 2023, eu acho que eu estava no meu auge empresarial. E aí você deve estar pensando assim, bom, então, se você atendeu a chamada e foi fazer o que Ele quer, o que Ele quis, o que Ele pediu, o que Ele mandou, e você se posicionou em obediência, agora as coisas estão muito melhores. Sabe qual é a verdade, Flávio? Piorou muito. E aí, quem tem a fé firmada naquilo que Deus pode dar e não naquilo que Ele é, esfria a sua fé. Porque se um homem de Deus tem um problema de saúde, se quando os rins do Flávio pararam, ele estivesse firmado em Jesus pelo motivo errado, onde estaria ele hoje? Se quando o pastor André teve o problema com a Elisa, sendo um homem de Deus, onde estaria ele hoje? Se quando o Gustavo foi diagnosticado com um problema grave de saúde, onde estaria a fé do Richard hoje? A verdade é que nós precisamos analisar o motivo pelo qual Jesus está nos provando.
Isso é muito claro para mim, irmãos, hoje. Eu demorei para aprender isso, mas aprendi. Porque Deus usa as provações para nos ensinar. E não sou eu que estou dizendo. O apóstolo Tiago escreveu sobre isso. Em Tiago 1:2. Meus irmãos, tende grande alegria quando enfrentardes várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé opera a paciência. Tenha, porém, a paciência a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar coisa alguma. O que Deus quer em nós, irmãos, é o caráter de Jesus. Então, para o que serve nós nos voltarmos a Deus? Esse talvez seja o questionamento que eu mais recebo, irmãos, nas casas de recuperação principalmente. Mas não é só um questionamento dos dias de hoje. Quando a gente pensa em provações na Bíblia, a gente tem um personagem que vem logo na mente, qual que é? Jó. E se você for ler lá, não vai dar tempo de abrir aqui, do capítulo 21 ao capítulo 26, Jó começa a discutir com Deus. Fala: Senhor, mas por que o ímpio está vivendo bem, está próspero, e eu estou passando por isso? Porque o que a gente passa, irmãos, não tem a ver se estamos ou não estamos em Jesus. Mas o fruto daquilo que a gente passa diz muito se nós estamos vinculados, estamos buscando Jesus pelo motivo correto ou não. A gente precisa entender de uma vez por todas que a prosperidade visível nem sempre, e na maioria das vezes, não é sinal de bênção. Se nós formos olhar os principais personagens da Bíblia, os principais, aqueles que andavam junto com Jesus, vocês falaram de manhã, acho que foi o André, sobre os apóstolos, como que eles acabaram, irmão, a maioria deles? Só um foi João, que não foi crucificado, decapitado, açoitado, morto de forma muito agressiva. E tem um motivo para nós nos posicionarmos perseverantes no momento da prova. Porque não adianta nada, irmãos, nós ganharmos o mundo e perdermos a nossa alma. Marcos 8:36. Pois que aproveitaria o homem ganhar todo o mundo e perder a sua alma? Ou o que daria o homem pelo resgate da sua alma? A bênção de Deus, irmãos, não é a bênção do mundo. Não é. Os principais personagens, como eu já falei, foram perseguidos, humilhados, decapitados. Mas eles cumpriram a sua carreira da fé, alegres e satisfeitos, porque tinham a convicção da vida eterna. E aí, essa é uma pergunta para nós. Nós estamos passando por lutas, por provações, com a convicção da nossa salvação? Porque pode ser coisas boas ou coisas ruins, irmãos. Quanto tempo vai durar? Agora a eternidade, a gente não sabe nem dimensionar. Deus quer que nós nos tornemos fortes, perseverantes nele. E para isso, necessariamente, nós precisamos passar por provas, por lutas. Deus quer que nós sejamos corajosos, irmãos. Josué 1:9. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Não tem aleluia, André? Aleluia, André. Eu duvido que a luta que você passou com a Elisa não te tornou alguém mais forte em Jesus. Foi a minha história com o Riad. Com certeza a história do Flávio. Com certeza a história do Richard. O problema do Richard, que é um baita problema, oramos sempre por isso, se tornou um ministério, irmãos. Ontem o culto que teve não teria acontecido se não fosse isso. É ou não é verdade? Deus tem a sua forma de fazer. As lutas, além de moldar o nosso caráter, nos aproximam do Senhor. Ou você não ora mais quando você está com problema? Vamos ser sinceros, irmão. Ora ou não ora? Muitas vezes é nas lágrimas que aprendemos a orar mais, depender mais e confiar mais em Deus. O propósito de Deus ao permitir as lutas não vem para nos destruir,
mas para nos preparar para um nível de fé maior. Vocês estão entendendo isso, irmãos? Vocês estão muito quietos. Não ajuda não, fala amém, André. Deus quer que nós tenhamos cada vez mais intimidade com o Espírito Santo. A vida sempre será uma vida de muitas lutas. E se nós não entendermos as lutas como uma oportunidade que Deus nos dá de reconhecer que somos dependentes dEle, nós não tiraremos o proveito correto disso. Eu sempre digo, e é verdade, hoje eu posso ser grato pela doença do Riad. E olha que loucura que é isso, eu jamais diria isso, Flávio, jamais. Porque eu sei o que a gente passou, e principalmente ele, fisicamente. Mas se não fosse a doença do Riad, eu não estaria aqui hoje. E isso é um fato. E a partir de um momento de extrema provação e luta, Deus forjou em mim, começou um processo de forjar em mim o seu caráter. E eu, por menos fé que tivesse na época, comecei a querer buscar as respostas dos meus porquês. E a partir disso, comecei a buscar as coisas de Deus. E Deus foi construindo em mim algo que Ele já sabia que ia acontecer. Então, quando Ele permitiu, não foi para me matar, não foi para acabar comigo, mas foi para me dar os tijolos que eu precisava para começar a construir aquilo que Ele já havia pronto. E se a gente entender isso na nossa vida, irmãos, pode vir a prova que for, nós sabemos que nunca estaremos sozinhos. E por sabermos disso, nós também saberemos que sempre sairemos vencedores, independente do resultado. Isaías 43:2 diz assim: quando passares pelas águas, estarei contigo, e quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem chama alguma arderá em ti. Ah, irmãos, na casa de recuperação tem muito mais barulho que aqui. Amém, irmãos? Por isso, não desanimem diante das dificuldades, das lutas, das provações. Jesus já venceu, e nele nós também seremos mais que vencedores. Aleluia, irmãos. Eu não sei, talvez hoje você chegou aqui desanimado com alguma coisa. E me perdoe, eu gosto de fazer apelo. O Flávio, calvinista, diz que não tem apelo na Bíblia. Mas embora ele seja nosso chefe, eu vou fazer assim mesmo. Porque talvez você tenha chegado aqui, irmão, desanimado, achando que para a sua situação não tem nenhuma solução possível. E se não tiver humanamente falando, o único lugar que você pode entrar e deve é no descanso. Você ora, entrega e confia. Então, se você tem alguma luta na família, na saúde, nas finanças, ou se o seu coração está doendo por algum motivo, eu queria que você ficasse em pé no seu lugar, que eu quero orar para a gente encerrar. Igreja saudável, irmão. Eu não vou ficar em pé porque eu já estou em pé. Amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Amém, Senhor. Senhor Jesus, Pai amado, Pai querido, Senhor, obrigado. Obrigado porque o Senhor ressignifica todas as coisas. Obrigado porque o Senhor nos permite, Jesus, as lutas, as batalhas, mas o Senhor também nos dá a condição de perseverarmos no Senhor. Oh Senhor, que alegria que é ver a igreja reunida em volta de um evangelho genuíno. Não um evangelho que promete coisas, mas que promete uma pessoa. É esse evangelho, Jesus, que nós acreditamos. É nesse evangelho que nós vemos vidas serem transformadas. É nesse evangelho que nós vemos o poder de Deus, e esse poder refletido na transformação da vida dos irmãos. Então nós pedimos, pelo poder que há no sangue de Jesus, que o Senhor entre com providência na vida de todos esses irmãos que se colocaram de pé. Eu sei que o Senhor não colocou essa palavra no meu coração à toa. Então que o Senhor, com essa semente poderosa, faça com que germine, Jesus, no coração dessas pessoas o fruto de 100 por 1, Pai. Nós pedimos que o Senhor
Dê a elas a convicção de que elas não irão se afogar e que nenhuma chama arderá nelas, Pai. Porque o Senhor estará conosco até a consumação dos séculos. Nós te agradecemos pela sua fidelidade, pela sua graça, pela sua bondade, mas nós te agradecemos também pela sua correção. Porque nós sabemos que pai só corrige os filhos que ama. Então nós estamos, Senhor, dispostos a receber a correção que for necessária, para a gente não sair do caminho e não vacilar a nossa fé. Em nome de Jesus, amém.